Vocês estão felizes com Jesus? Amém? Irmãos, na semana passada, o pastor Sérgio, ele trouxe uma mensagem para nós que foi baseada em uma pergunta, né? Foi baseada na pergunta, por que eu preciso de Deus, certo? E ele desenvolveu a pregação baseada em cima dessa pergunta. E é muito importante para nós que perguntas que são relativamente simples, nós saibamos as respostas, né? Porque, enfim, se você escutou essa palavra da semana passada, provavelmente se alguém perguntar para você, por que eu preciso de Deus? Por que eu preciso do seu Deus, né? Você já vai saber dar a resposta para essa pessoa. Então, por isso que é importante nós pensarmos também em perguntas que necessitam de uma resposta. Principalmente uma pergunta tão importante que é por que eu preciso de Deus, certo? E hoje eu gostaria de continuar com os irmãos nessa mesma ideia de pensamento que o pastor começou na semana passada. E hoje eu quero pensar com os irmãos na pergunta de Deus é o autor do mal? Deus ele é o autor do pecado? Né? Porque muitos ateus ou pessoas que confrontam de certa forma o nosso Deus, elas usam muito aquele argumento obrigado, querido, de que se Deus é bom, por que há tanta maldade no mundo? Se Deus ele é esse Deus tão bom, tão amoroso que vocês falam, por que ele permite todo esse mal no mundo, certo? Então gostaria de meditar com os irmãos. Só beber uma água aqui rapidinho. Nessa pergunta. Assim como na semana passada, espero que no final desse culto você saiba, se alguém perguntar isso para você, você saiba responder, amém? Antes de nós começarmos, eu gostaria de fazer uma oração. Ô Celso, você poderia fazer a oração para a palavra de hoje? Amém? Pode ser daí mesmo, amém? Amém. Irmãos, gostaria de começar da mesma forma que o pastor Sérgio começou, por Gênesis 1, versículo 1. Amém? É muito interessante, irmãos, porque eu vou começar com o argumento que as pessoas usam para defender a tese de que Deus ele é o autor do mal. Amém? Então, Gênesis 1, verso de número 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Irmãos, é muito importante nós trazermos também o hebraico original para que faça sentido o argumento. Porque assim, no hebraico, no princípio é Bereshit. Criou, né, que vem antes de Deus, no original é Bará, e Deus Elohim. Então Bereshit, Bará, Elohim. No princípio criou Deus. Agora vamos para Isaías, capítulo 45, verso de número 5. Que foi também um versículo que o pastor trouxe aqui. Então nós acabamos de ver que em Gênesis 1:1, bará no hebraico significa criar. O mesmo verbo, a mesma palavra do verbo hebraico que foi originado, que foi usado por Moisés para descrever que Deus criou de fato os céus e a terra foi bará. E olha só que interessante. Amor, você consegue colocar a versão, eu acho que é a Almeida corrigida, né? Amém. Essa é mais fiel, né, ao original. Desculpa, é verso número 7. Falei 5, né? 7, isso. Olha só que interessante. Eu acho que na versão que nós usamos na semana passada, estava promovo conflitos, se eu não me engano, né? Mas no original, diz que eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Esse crio é a mesma palavra que nós vemos em Gênesis 1:1 do hebraico, a palavra bará. Ou seja, Deus de fato cria bará, o mal, que é ra em hebraico. Então, bará, ra, crio o mal. Amém? Então, se Deus ele cria o mal, Deus logo é o autor do mal.
É esses os argumentos que normalmente as pessoas usam para dizer que Deus cria também o mal. E eu gostaria de mostrar para os irmãos nessa noite o porquê isso não é verdade. Amém? Então vamos começar lendo Gênesis 2, do 15 ao 17. Então, irmãos, nós vemos até agora que a palavra de Deus diz claramente que Deus, assim como criou todas as coisas, também cria o mal e Ele promove a paz, né? E é muito interessante porque no original, né, no hebraico, Isaías 45:7, ele não usa a mesma palavra para dizer que realiza a paz. Ele usa asá shalom. Asá significa realizar, promover, ou seja, Deus não cria a paz, Ele promove a paz, né? Asá shalom, promovo a paz. E por que Deus não usou a mesma palavra bará para dizer o bem ou a paz? Por que Ele não disse bará shalom, mas disse asá shalom? Por que Ele não diz que cria também a paz? Então vamos ler Gênesis 2, do 15 ao 17. Amém? O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Veja, irmãos, que aqui nós vemos que o Éden era uma região e Deus planta um jardim nessa região, chamada Éden. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente você morrerá. Ou seja, a Bíblia por diversas vezes nos apresenta Deus como Criador de todas as coisas. E Deus ele começa a sua criação com o homem estabelecendo uma regra simples, de que você pode desfrutar de tudo que eu criei, mas há uma coisa que você não pode fazer, que é comer dessa árvore que eu criei. Irmãos, nós nos perguntamos muito, né? Eu acredito que provavelmente você, em algum momento da sua vida, já deve ter se perguntado, de que se Deus sabia que o homem iria pecar, por que Ele colocou a árvore lá, né? E é muito interessante pensarmos nisso, porque nós chegamos a conclusões baseadas em uma perspectiva humana que nós tentamos encaixar um Deus que não é humano, sabe? E naquele momento Deus ele era a única divindade do mundo. Divindade no sentido de que não havia nenhum outro Deus criado pelo homem. Não havia mitologia grega, mitologia egípcia, mitologia nórdica. Não havia nenhum tipo de outro Deus. Não havia nenhum tipo de outro Deus criado ou de outra mitologia criada pelo homem. Deus ele era a única divindade. Deus ele era o único Deus que existia para o homem adorar. Adão não precisou criar nada, um bezerro ou qualquer instrumento para adoração, mas ele somente tinha um foco para a sua adoração. Então é interessante que quando Deus, por exemplo, ele chama Moisés para escrever os 10 mandamentos, Deus começa dizendo o seguinte: escreva assim, não terão outros deuses além de mim. Por quê? Porque o povo veio do Egito, no Egito haviam vários deuses, então Deus ele começa estabelecendo uma regra, que não pode se haver outros deuses além de mim, porque eu sou o Senhor. E ele começa dizendo: eu sou o Senhor, não terão outros deuses além de mim. Então, irmãos, Deus de fato, ele era único. Mas Deus, ele coloca uma cláusula de saída para o homem. Porque Deus, ele não queria ser o raptor do homem. Deus não queria tornar o homem como um prisioneiro. Deus, ele cria uma cláusula de saída. Deus deu para eles o mundo, Deus deu para o homem, para Adão, para Eva, Deus deu tudo. Vocês podiam fazer tudo que eu criei é seu. Eu só criei uma árvore qualquer ali, só não come ela. Essa é a maneira de provar que você quer estar comigo. Então, irmãos, quando Deus ele estabelece uma condição para que o homem permanecesse naquilo que ele criou, é uma coisa muito linda que Deus faz. Por quê? Porque um contrato, irmãos, ele só de certa forma válido quando ele há uma cláusula de saída. Por exemplo, o casamento. Por que o casamento é um acordo jurídico? Por que o casamento ele é algo que eu preciso estar de frente de um juiz, de frente de testemunhas, declarando a minha fidelidade a uma única pessoa? Justamente por isso, porque há uma cláusula de saída no casamento.
Porque dentre 7 bilhões de mulheres e de homens, eu escolhi você, eu escolhi estar com você. É a mesma coisa com Deus. Deus, ele cria uma árvore no jardim para que Adão, dentre todas as possibilidades, pudesse ter uma cláusula de saída para provar e mostrar para Deus que ele queria estar com Deus porque ele desejava isso. Deus, ele cria uma cláusula de saída para o homem, para mostrar para o homem que Deus não nos faz prisioneiros, mas Deus nos dá uma liberdade de poder escolher ou rejeitar. E Adão escolheu rejeitar a Deus. Amém? Então, irmãos, Deus não fez homens e mulheres como escravos, mas Deus ele criou seres independentes. E Deus, ele cria uma árvore, mas só que é muito interessante porque Deus, ele não diz, olha, eu fiz um bolo de leite ninho com Nutella, mas dele você não pode comer. Come fubá, come aipim, mas não come o de ninho com Nutella. Deus não fez isso. Deus, ele não criou a árvore mais saborosa para que ela não pudesse comer e as outras árvores são outros frutos quaisqueres, né? Deus, ele não fez isso. Com muito respeito a quem gosta de bolo de fubá e de aipim. Eu particularmente acho muito ruim, então por isso que eu citei esse exemplo. Mas se você gosta, você pode trocar para coisas que você não gosta, né? Enfim, mas em suma, irmãos, Deus, ele cria um fruto qualquer. Deus, ele não criou tipo assim, uma coisa maravilhosa, uma coisa esplêndida, uma coisa que eles não estavam acostumados. Era uma árvore qualquer com um fruto qualquer. Mas há um porém. E é esse porém que nós vamos ler agora. Abra comigo em Gênesis capítulo 3, verso de número 6. Olha só que interessante quando a Bíblia dá a descrição da árvore. Ela dá uma descrição muito específica que faz com que o pecado nasça no coração de Eva e faça com que ela assim come do fruto. Gênesis 3, verso de número 6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar e era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter o discernimento, irmãos. Olha só que interessante. Tomou do seu fruto, comeu-a e deu ao seu marido, que comeu também. Irmãos, é muito interessante isso, porque olha só que interessante. Ela diz que a árvore parecia agradável ao paladar e era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter o discernimento. Ou seja, Satanás, quando vem conversar com Eva, ele fala que se ela comesse desse fruto, ela seria como Deus. Então Eva, ela não escolheu aquela árvore porque ela era uma árvore majestosa comparada às outras que Deus havia criado. Não porque ela era uma árvore maior ou uma árvore com um fruto mais gostoso. Ela era uma árvore que dá um fruto normal. Era uma árvore bonita, com um fruto que parecia ser agradável, né? Eu não sei porque eu não provei. Então, aparentemente parece agradável. Mas a serpente me disse uma coisa que faz com que eu queira comer, que é obter o conhecimento do bem e do mal. Então isso foi o que fez Eva escolher aquela árvore. Aquela árvore, ela não era uma árvore mais do que eles estavam acostumados, mas era uma árvore que a serpente, através da mentira, conduziu e induziu Eva ao erro, né? Mas, por mais que haja essa influência de Satanás na queda de Adão e Eva ainda assim são responsáveis por aquilo que eles fizeram. Hoje em dia nós vemos muitas pessoas colocando a culpa no diabo, né? Falando, eu lembro do filme, é um filme de terror que usou um caso da vida real de que um homem matou eu acho que é um primo, um amigo, não lembro agora. Mas quando ele foi no tribunal, ele disse, "The devil make me do it." E a frase ficou famosa. Essa frase saiu no jornal, gerou filme, gerou um monte de coisa. "The devil make me do it." Que é o diabo me fez fazer isso. Então, ele botou a culpa no diabo, né? Ele falou, não, o diabo me possuiu e fez eu esfaquear o cara. Então, irmãos, muitas das vezes nós jogamos a culpa em Satanás. Mas como nós conversamos e meditamos aqui no culto do domínio próprio, nós aprendemos que o homem totalmente inclinado para o mal desde a sua natureza, porque a nossa natureza é de Adão.
É como eu usei o exemplo aqui no culto da forma de bolo, que Adão é a forma do bolo da humanidade, e a forma do bolo caiu na quina e ficou com um defeito, né? Que é o exemplo do pastor César Cavalcante que ele usa, né? Então todo bolo feito naquela forma com defeito vai sair com defeito. É a mesma coisa com nós. Nós saímos com esse defeito, nós saímos malignos, nós saímos desejando fazer o mal, nós saímos com esse mal habitando em nós. Nós vemos com esse defeito, irmãos. Nós desejamos o mal. Então, assim nós somos, né, quando nós viemos disso. Então, o relato de Gênesis, ele bota claramente a responsabilidade sobre Adão e Eva. Ele coloca claramente a responsabilidade sobre o homem. Isso já começa a nos dar uma luz de que, será que foi Deus mesmo que criou o mal? Será que foi Deus mesmo quem pecou? Quem criou o pecado? Por mais que seja, né, como eu disse, uma decisão baseada em uma influência externa, ainda assim foi uma decisão tomada. Ainda assim foi uma decisão tomada porque eles tinham as duas possibilidades. A que Deus deu de viver com Ele eternamente e ser grato, mas ainda assim com uma cláusula de saída, e a de Satanás, de ser como Deus e viver como Deus. E Adão e Eva escolheram o pecado, né? Adão e Eva escolheram e decidiram pecar. Ou seja, Adão e Eva foram quem criaram o pecado. Adão e Eva foram quem fizeram o pecado nascer. Porque Deus, assim como nós aprendemos, Ele cria uma cláusula de saída. E criando essa cláusula de saída, Ele torna o seu relacionamento de fato um relacionamento. E com essa cláusula de saída, Adão e Eva escolheram sair desse relacionamento, infelizmente. Assim como provavelmente nós, se estivéssemos no lugar deles, escolheríamos também. Mas olha só que interessante. Deus, Ele organiza e determina a história para que tudo isso aconteça. Mas de uma forma que Ele não se torna agente ativo daquilo que acontece. Ou seja, Deus, Ele cria e determina todas as coisas. Deus, Ele manipula a história segundo o beneplácito da sua vontade, como a palavra de Deus diz. Deus, Ele faz tudo isso de uma forma com que o homem ainda permaneça responsável. Porque foi isso que nós acabamos de ver. Deus, Ele sim criou a árvore. Deus, Ele sim colocou o homem num jardim. Deus, Ele sim instruiu o homem ao que não fazer. E Deus sim permitiu com que Satanás fosse conversar com Eva, fazendo com que isso acontecesse. Mas foi o homem quem tomou a decisão de pecar contra o Senhor. E o Senhor não se torna responsável por isso. Irmãos, permita-me usar um exemplo para que os irmãos entendam. Deus, Ele é a vítima da situação. É como se uma mulher entrasse aqui na igreja com um olho roxo e a gente falasse para ela: se você é uma esposa tão boa, por que o teu marido te bateu? Se você é um marido tão bom, por que a tua mulher te bateu? É a mesma coisa, nós tornamos a vítima responsável pelo ato. É a mesma coisa de Deus. Se Deus é tão bom, por que o homem pecou contra Deus? Não faz sentido. Entende? Então nós queremos colocar sobre Deus uma responsabilidade que está sobre nós, irmãos. Uma responsabilidade que nós decidimos e escolhemos nos afastar do Senhor. Nós decidimos e escolhemos falhar e pecar contra o nosso Senhor, ofender a Deus, sermos inimigos de Deus, como a Bíblia diz. Eu acho muito interessante, falando do mal agora, que Agostinho, ele argumentava que o mal, ele é ontológico. O que isso significa? O mal, ele não é um ser dotado de poder. O mal, ele não é um ser, ou seja, o mal, ele não precisa ser criado. O mal, ele nada mais é do que a ausência de Deus, né? Agostinho, ele argumentava muito sobre isso. E aquilo que nós reconhecemos e chamamos como mal, nada mais é do que a ausência de Deus, né? A deturpação daquilo que Deus estabelece como a sua obra. Por exemplo, Deus, ele estabeleceu o casamento, estabeleceu um casamento cristão. Nós sabemos e reconhecemos e cremos a maneira como o casamento deve ser, trabalhada nas nossas vidas. Logo, a gente
deturpa isso. A gente começa a tratar a nossa esposa da maneira como a gente quer, a gente começa a ser insubmissa aos nossos maridos, a gente começa a agir como nós somos, que é humanos, que é falhos. Então nós deturpamos o casamento, nós deturpamos aquilo que é a obra de Deus no casamento. Então é isso que Agostinho argumentava. Ele falava que o mal ele não era criado, mas o mal ele era a ausência de Deus, ele era a deturpação daquilo que Deus estabeleceu como correto. Mas como Deus pode ser bom e ainda assim permitir e determinar que tudo isso aconteça? Assim como eu disse, irmãos, para mim particularmente, essa pergunta não faz sentido, porque de novo nós estamos colocando Deus no lugar de culpado, sendo que Deus sempre foi a vítima da situação. Assim como nós lemos claramente aqui, nós lemos claramente que a Bíblia colocou Deus como a vítima da situação, porque Deus ele cria um relacionamento, cria uma cláusula de saída, e é o homem quem decide deliberadamente sair desse relacionamento. Mas, e Isaías 45:7? O que nós fazemos com Bará-Ra, criou o mal? O que nós fazemos com isso? Irmãos, acredito que para nós respondermos isso, nós precisamos olhar para a história da Bíblia. A Bíblia em si, ela possui um contexto muito claro, um contexto muito específico, principalmente no Antigo Testamento. Nós vemos por diversas vezes os profetas falando em nome do Senhor, pregando uma só coisa: arrependei-vos. Eles olhavam para as 12 tribos de Israel, nenhuma se safava, irmãos, nenhuma se safava, todas estavam debaixo da mesma pregação. Deus levantou diversos e diversos profetas para trazer a mesma pregação: arrependimento. Os profetas, irmãos, eles não falavam Jesus te ama. Os profetas, irmãos, eles não falavam Jesus tem uma obra na sua vida. Os profetas falavam arrependei-vos. Os profetas, quando pregavam o evangelho, eles diziam arrependei-vos. Eles não saíam com cartazes na rua dizendo Jesus te ama. Eles saíam com panos de saco, suas cabeças raspadas, pregando o arrependimento, porque eles sentiam dentro deles que eles eram responsáveis por pecar contra o Senhor. Então, Deus, ele diz aquilo que nós estávamos fazendo contra ele, e ele diz o que ele faria se nós nos arrependermos. E irmãos, nós vemos muito pessoas usando versículos maravilhosos do Antigo Testamento, versículos de promessas, versículos que nós lemos aqui, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A igreja, glória a Deus, glórias a Jesus. Mas havia uma condição, irmãos. Deus não fazia isso simplesmente porque ele era bom, ele fazia, mas havia uma condição. Todas as promessas de Deus não se cumpriram no Antigo Testamento porque o povo não quis se arrepender. Quando nós vemos em Oséias 6:3, conheçam o Senhor e prossigam em conhecer, porque tão certo como a chuva seredônia que rega a terra, o Senhor virá, o Senhor fará tal coisa, o Senhor fará tal coisa, e Deus ele não fez. Por quê? Porque a tribo de Efraim não se arrependeu, porque Israel não se arrependeu. Mas porém, entretanto e todavia, há uma pessoa que cumpriu todas essas promessas, e essa pessoa é Jesus Cristo. Então, se alguém lê aqui na Bíblia que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, eu não digo glória a Deus porque eu vou cumprir isso na minha vida, mas porque Jesus cumpriu isso para que eu pudesse ter acesso a isso. Irmãos, a Bíblia, toda vez que ela menciona a bênção de Deus, Deus não está falando em te dar um carro novo, Deus não está falando em te dar uma casa nova, Deus está falando em te dar Cristo. Todas as vezes, irmãos, pode jogar no Google aí, versículos da bênção de Deus. Todos os versículos de número 6, que é o primeiro, até Malaquias capítulo 3, todos os versículos que falam da bênção de Deus são profecias a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Então a bênção de Deus para a sua vida, meu irmão,
é Jesus Cristo. A bênção de Deus para a sua vida não é ter uma casa melhor, não é ter uma saúde plena, mas é ter Jesus Cristo diante de você e de Deus, para te dar a livre acesso à presença desse Deus maravilhoso, para te dar esse relacionamento que o homem decidiu não ter. Amém? Irmãos, eu não estou dizendo que você não pode, eu não estou falando que você não pode ajoelhar no chão e pedir: Senhor, posso ter uma casa melhor? Senhor, posso ter uma saúde melhor? Você pode, meu irmão, mas veja que Deus, Ele se preocupa com a sua salvação. Deus sim, Ele pode te dar uma saúde melhor, Deus pode te dar tudo que Ele quiser, porque Ele é Deus. Mas, irmãos, o motivo das Escrituras, da revelação de Deus, das profecias de Deus, não é para eu ter uma vida boa, irmãos, é para eu ter Cristo. Cristo é o único alvo de todas as setas que existem na Bíblia, irmãos. Desde de Gênesis 1 até Apocalipse, eu acho que é 21 que termina, eu não me esqueci agora. Mas enfim, por toda a Bíblia, sempre é a respeito de Cristo Jesus. Amém? Então, irmãos, quando a gente diz se Deus é bom, quando a gente levanta esse tipo de argumentação, irmãos, meu Deus, misericórdia. A gente tem que se perguntar que se Deus é bom, porque a gente ainda existe. A gente não tem que se perguntar se Deus é bom, porque que o mal existe, porque a gente ainda existe. Se Deus é bom, por que Ele não acabou com nós tudo? É isso que a gente tem que se perguntar, irmãos. Mas a gente quer colocar Deus como vilão da história. A gente quer colocar Deus num lugar que Ele não deveria estar, mas que o homem deveria estar. Então, irmãos, quando alguém cutucar você no seu trabalho, ou em qualquer lugar que alguém saiba que você é crente, falar: se seu Deus é tão bom, por que veio essa chuva lá no sul? Se seu Deus é tão bom, por que ele permitiu com que Hitler fizesse tal coisa? Irmãos, então hoje você já sabe responder essa pergunta. Você vai olhar para aquela pessoa, pegar no ombro dela e falar: meu irmão, se Deus é tão bom, por que a gente não está morto agora? Se Deus é tão bom, por que Ele não matou a gente nesse exato momento? Por que Ele não deu um restart? Ele apagou o homem da sua criação, deixou só os animais. É isso que a gente tem que se perguntar, irmãos. E sabe qual que é a resposta para essa pergunta? Acredito que vocês saibam. Qual que é a resposta para essa pergunta? É um nome. Vamos lá. 1, 2, 3. Jesus. Então a resposta para essa pergunta é Cristo. Irmãos, não existe o problema do mal, existe o problema do homem. E esse problema, ele foi resolvido na cruz do Calvário. Mas ainda assim, Deus ele é tão misericordioso, irmãos, que ao invés de Deus ele já consumir a sua obra com a ressurreição de Cristo, e ao invés Deus ele poderia simplesmente mandar Cristo, pegar os judeus, pegar os apóstolos, e quando Cristo ressuscitasse e subisse aos céus, já levassem todo mundo, e todo mundo que ficou fosse para o inferno. Deus poderia fazer isso tranquilamente. Estava prometido isso, Deus tinha esse direito, Deus é Deus, e Ele ainda assim permaneceria bom. Mas Deus é tão misericordioso que Deus ele mandou Cristo subir e ainda deu. E nós estamos o quê? Em 2024. Então há 2024 anos Deus está segurando Jesus, falando: não vai ainda. Porque Deus ele é tão misericordioso que mesmo nós escolhendo todos os dias, quando levantamos das nossas camas, ofender a Deus, pecar contra Deus, todos os dias Deus olha para Cristo e desespera, porque ainda há pessoas que precisam conhecer o meu amor, ainda há pessoas que precisam conhecer a minha graça, ainda há pessoas que precisam ser alcançadas por esse sangue. Irmãos, Deus ele não é mau, Deus ele não é o autor do mal, nós é quem somos, nós é quem escolhemos sermos esses seres arrogantes, cheios de si, e olhar para Deus e falar: eu não concordo com isso.
Eu não concordo com isso. Eu acho que tinha que ser assim. E nós ainda queremos opinar na obra de Deus, irmãos. Deus, ele é muito misericordioso, porque ele não escolheu nos fulminar, mas escolheu derramar a sua misericórdia. Amém? Os irmãos estão entendendo até agora? Amém? Gostaria de ler com os irmãos João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, o amor de Deus é algo que ainda assim, todos os dias, permanece sobre os homens. Porque Deus diz, para que todo aquele que nele crer não pereça. Deus, ele ainda quer que as pessoas creiam em Cristo, porque o desejo de Deus é para que todos os que nele creem não pereçam, mas alcancem a vida eterna. Então, aquilo que Deus começou em Gênesis 1, criando um homem e o relacionamento com o homem, criando os céus e a terra. Irmãos, é muito engraçado, porque Deus diz para os astros brilhem, e eles brilham. Deus diz para o mar, até aqui você vai, e ele obedece. Deus diz para a terra, nasçam frutos, cresçam árvores, e a terra obedece. E Deus diz para o homem não comer um fruto, e o homem não obedece. Então, irmãos, nós somos desobedientes. Nós somos como crianças, que todos os dias querem aprontar, que todos os dias querem desobedecer os seus pais. Porque nós somos cheios de nós mesmos. Nós achamos, não, aquilo que meu pai fala não está certo. Aquilo que minha mãe fala não está certo. Eu acho que tinha que ser assim. Quantas vezes nós nos fizemos isso, né? Quantas vezes nós nos olhamos para os conselhos dos nossos pais e nos rebelamos contra isso? Quantas histórias nós não conhecemos de pessoas que casaram com uma pessoa e os pais falaram, não casem, não casem, não casem. Aí aquilo gera um divórcio e aquela pessoa olha para o conselho dos seus pais e fala, eu deveria ter escutado eles. Então, irmãos, nós somos rebeldes. Nós não somos inclinados a obedecer. Nós não somos inclinados a obedecer, irmãos. Então, quando Deus diz mandamentos, nós dizemos não, eu quero fazer assim. E hoje, irmãos, nós temos Cristo. Hoje nós temos o Espírito Santo de Deus habitando em cada um dos irmãos, habitando em mim, habitando em você. E através do Espírito Santo, Deus te dá a capacidade de poder escolher agradá-lo, de poder escolher obedecê-lo. Amém? Então, irmãos, hoje Deus, ele nos dá uma chance de nos redimirmos com Ele. Hoje Deus nos dá uma chance de vivermos a nossa vida, não rejeitando, mas obedecendo a Deus. Não culpando Deus por aquilo que acontece, mas culpando a nós mesmos. Falando, Deus, isso está acontecendo porque eu pequei contra o Senhor. Não porque o Senhor agiu para que isso acontecesse. Irmãos, Jó é um incrível exemplo, que Jó, todo mundo falava, culpa a Deus. Falou, por que você não amansou o seu Deus e morre? Mas Jó ainda assim disse, o meu Deus, ele tem todo o direito de fazer tudo isso que Ele está fazendo comigo, porque Ele é Deus. Nós precisamos ter esse coração, irmãos. E nós só teremos esse coração quando o Espírito Santo de Deus começar a dominar a nós. Amém? Gostaria de fazer uma oração com os irmãos. Se você puder fechar os seus olhos e colocar o seu coração em Jesus. Senhor, nós sabemos e reconhecemos que somos falhos, Deus. Nós sabemos e reconhecemos que, Pai, nós desejamos todos os dias satisfazer a nossa carne. Nós desejamos, Senhor, e escolhemos todos os dias pecar contra o Senhor. E por mais que o Senhor tenha dito que a alma que pecar, essa morrerá, através de Cristo o Senhor nos dá a vida eterna. Através de Cristo o Senhor nos dá uma chance
de retornar a um relacionamento contigo. Obrigado, Senhor, porque a tua misericórdia, porque a tua graça, o teu amor alcançou os nossos corações. Obrigado, Senhor, porque o Senhor trouxe uma novidade, o Senhor trouxe uma boa nova, o Senhor trouxe o novo de Deus, que é Cristo Jesus em nossas vidas. E todas as vezes, Senhor, que nós lermos a tua palavra e encontrarmos, Senhor, bênçãos para nós sabemos que nós poderemos alcançar, porque Cristo nos dá todas as coisas. Porque nós, Senhor, só merecemos uma coisa, que é a morte eterna, Senhor, que é o inferno, que é beber o cálice da ira de Deus. Mas quem bebeu desse cálice foi Jesus em nosso lugar. E obrigado, Senhor, porque mesmo sendo miseráveis, o Senhor nos amou. Obrigado, Deus, porque nós conhecemos o seu amor, que Cristo deu a sua vida por nós quando nós ainda éramos pecadores. Misericórdia sobre nossas vidas está, Senhor, porque Jesus está em nós. Nós sabemos que possamos chegar com confiança ao trono da graça de Deus, porque a pessoa de Cristo Jesus está em nós. Obrigado, Senhor, e perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Perdoa, Senhor, os nossos pecados que nós cometemos hoje, que nós cometemos amanhã e que nós cometemos, Senhor, todos os dias. Mas que nós possamos, através do Teu Santo Espírito, escolher agradar ao Senhor e viver uma vida que agrada ao Senhor, Pai. Através do Teu Espírito guiando as nossas palavras, atitudes e todas as coisas, Senhor, da nossa mente, desejos de coração, Senhor. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Glória a Deus.